Você já observou como certos indivíduos na casa dos 70 ou 80 anos mantêm clareza cognitiva, vitalidade física e um comportamento tranquilo que parece superar o passar do tempo? Por outro lado, alguns indivíduos, logo após atingirem a idade de 65 anos, começam a desacelerar, a diminuir em vitalidade ou a se afastar de seu entorno. A sociedade afirma que a idade equivale à cessação, ao recuo e à aceitação da deterioração. Irritado, e se isso não se aplicar a você? E se, na sua situação, a trajetória for realmente invertida? Na vida cotidiana, existem pistas sutis, muitas vezes imperceptíveis, que significam algo profundo. Seu corpo, mente e alma podem ser capazes de superar limites convencionais. Este filme revelará 8 pistas modestas, mas profundamente significativas, sugerindo que você pode não apenas sobreviver além dos 100 anos, mas fazê-lo com clareza mental. Vitalidade. Mais importante, alegria. Não se trata apenas de levantar pesos substanciais ou terminar maratonas. Esses indicadores são internos e não expressos. Eles demonstram equilíbrio emocional, consistência habitual e uma estrutura interna robusta que você desenvolveu ao longo da sua vida. Antes de começar, por favor, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Este é o método ideal para garantir a recepção contínua de conteúdo que melhora sua qualidade de vida e longevidade. Permaneça comigo até o final, pois você não apenas reconhecerá essas indicações, mas também aprenderá a aprimorar cada uma delas, transformando atividades diárias comuns em fontes duradouras de vitalidade. O que você observará aqui não são meramente indicadores de sobrevivência. São manifestações de florescimento, mesmo durante períodos que muitos consideram ser de declínio. Ao reconhecer esses indicadores dentro de si mesmo, sua autopercepção pode passar por uma transformação profunda. Vamos prosseguir. Indicam. Experienciamos uma verdadeira tranquilidade na solidão. Um indicador frequentemente negligenciado de longevidade é a maneira como você gerencia sua própria empresa. Estamos discutindo solidão, não solidão. Existe uma diferença significativa entre os dois. Se você experimentar tranquilidade, equilíbrio e estabilidade na solidão, isso significa a conquista de uma qualidade única. Enquanto muitos precisam de barulho, distrações e tumulto para evitar a quietude, você obtém vitalidade especificamente da tranquilidade. Isso pode se manifestar em caminhadas solitárias e tranquilas, no prazer de tomar chá enquanto navega no telefone, ou no processo pacífico de lavar louça. Essa forma de estabilidade emocional não está relacionada ao isolamento. Diz respeito à plenitude interior. Pesquisas demonstraram que a solidão persistente acelera o envelhecimento, compromete o sistema imunológico e aumenta o risco de declínio cognitivo. No entanto, a solidão bem vivida serve como um catalisador silencioso para o bem-estar mental e físico. Indivíduos que possuem essa habilidade geralmente exalam tranquilidade, permanecendo imunes a rumores ou disputas. Eles ouvem mais do que articulam, e quando articulam, todos prestam atenção. Essa presença constante e tranquila não apenas cativa, restaura. O aspecto mais requintado é que isso não é uma habilidade inata. É uma qualidade que é desenvolvida e refinada ao longo do tempo. Se você chegou a um estágio em que a solidão parece sem esforço, inerente e até mesmo agradável, reconheça que você superou um obstáculo crucial para um envelhecimento saudável. Se, aos 60, 70 ou 80 anos, a quietude não instila mais medo como antes, isso é uma indicação valiosa. Isso significa que você cultivou um mundo interior profundo que é independente de validação externa ou estímulos superficiais para realização. Não por acaso. Essa tranquilidade interior é um fenômeno observado em comunidades de centenários globalmente. Semelhante aos idosos de Okinawa e aos anciãos da Sardenha, eles estão enraizados em rituais diários, espiritualidade descomplicada e equilíbrio emocional. Essa tranquilidade interior é semelhante ao oxigênio para a alma. Fomenta, elucida e fortalece. Se você experimenta calma, clareza ou alegria durante momentos de solidão, reconheça que isso transcende a mera preferência. Significa um profundo equilíbrio emocional,
um sutil indicador de que seu corpo, mente e espírito são inerentemente resilientes. Afixe 2 assinaturas. Você acorda espontaneamente, sem a ajuda de um despertador. Pode parecer trivial, até mesmo insignificante. Acordar de forma independente, livre do som disruptivo de um despertador ou da necessidade de chamadas repetidas, significa um profundo alinhamento do seu corpo com o ciclo natural da existência. A ciência refere-se a isso como o ciclo circadiano, o relógio interno que regula nossa sonolência, alerta, eficiência digestiva e criatividade cognitiva. Esse ritmo é governado por uma região designada do cérebro e é altamente responsivo à luz, som, nutrição, particularmente ao estresse. Acordar sozinho, suavemente e consistentemente na mesma hora, indica que seu corpo não está lutando contra o tempo. Ele está sintonizado com isso. Indivíduos com um ritmo circadiano bem regulado têm níveis de energia aumentados, clareza cognitiva aprimorada e um risco diminuído de doenças cardiovasculares, diabetes e doença de Alzheimer. Além disso, o que é ainda mais intrigante, indivíduos que acordam naturalmente cedo, mesmo aos 70 ou 80 anos, muitas vezes não se percebem como sortudos. Eles percebem isso apenas como um hábito. No entanto, isso transcende essa noção. Isso indica que o corpo retém reservas funcionais. Os mecanismos internos parecem estar adequadamente lubrificados, operando com precisão. Considere isto. Quando uma máquina está desalinhada, ela requer força externa para operar. No entanto, quando está devidamente calibrada, tudo funciona suavemente. O mesmo se aplica ao corpo. Se você tem mais de 65 anos e acorda sozinho, sem esforço e sem problemas, ansioso para começar o dia, isso não deve ser negligenciado. É um presente natural. Isso indica que seus sistemas hormonal, neurológico e metabólico permanecem regulados e que sua mente está abraçando o novo dia com tranquilidade. Esse fenômeno é evidente em grupos de centenários globalmente. Em Okinawa, por exemplo, os idosos geralmente acordam por volta do nascer do sol, sem despertadores, café forte ou pressa. Eles se levantam, respiram profundamente, preparam chá e seguem seu regime com compostura. É um estilo de vida que honra o corpo, que, por sua vez, dura por mais tempo. Portanto, na próxima vez que você acordar espontaneamente, considere isso com carinho. Não é apenas o início de um dia. É o seu corpo afirmando: ainda sou capaz de me sustentar. Posso continuar a cuidar de você. O terceiro sinal indica um desejo persistente de aquisição de conhecimento. A curiosidade, frequentemente subestimada nos idosos, possui um potencial significativo. Alcançar as idades de 65, 75 ou até mesmo 85 anos mantendo um impulso para aprender, explorar, experimentar e compreender não é apenas uma característica de personalidade. É um sinal significativo de que seu cérebro permanece vibrante, engajado e ansioso por renovação. Evidências científicas demonstram que o cérebro humano mantém a capacidade de formar novas conexões sinápticas ao longo da vida, o fenômeno conhecido como neuroplasticidade. No entanto, um pré-requisito deve ser atendido para que isso ocorra. O cérebro precisa de desafio, estimulação e provocação. Assim, a curiosidade torna-se relevante. Engajar-se com um novo livro, assistir a um documentário diferente, tentar dominar seu telefone, perguntar ao seu filho, ou explorar uma nova receita comunica ao seu cérebro: ainda estou presente, ainda estou adquirindo conhecimento, ainda estou expandindo. Ele responde, reorganiza, fortalece e ativa áreas anteriormente adormecidas, desacelerando assim o envelhecimento cognitivo. Isso resulta em maior clareza mental, menos lapsos de memória e maior agilidade no raciocínio. Além disso, significa um intelecto ativo engajado com o presente, em vez de preso a um passado nostálgico e estagnado. Considere o caso da senhora Eulália, de 79 anos. Durante a pandemia, ela decidiu adquirir a habilidade de desenhar em um tablet. Inicialmente, teve dificuldades. Ela desenhava com o dedo, cometia erros com frequência, mas gradualmente dominou a habilidade. Hoje, ela captura fotografias de seus netos,
Compartilha-as nas redes sociais e, segundo seus médicos, demonstrou uma considerável melhora na atenção e no humor. Qual é a razão? Aprender incorpora esperança, significando que ainda há tempo, oportunidade e potencial para futuras descobertas. Além disso, indivíduos que mantêm sua curiosidade além dos 60 anos são mais aptos a se protegerem contra a tristeza, ansiedade e declínio cognitivo. Aprender abrange não apenas aspectos cognitivos, mas também dimensões emocionais, e não precisa ser extravagante. Pode envolver um novo caminho para as caminhadas matinais, um método alternativo para preparar o café, ouvir uma melodia diferente ou tentar compreender as perspectivas da juventude contemporânea. A chave não está na complexidade, mas na receptividade ao novo. Se você continua a sentir surpresa, encantamento, curiosidade e entusiasmo pela descoberta, entenda isto. Essa é a mentalidade juvenil por excelência. Essa juventude não está relacionada à idade especificada no documento. Refere-se à atitude de alguém em relação à vida. Se você sentir curiosidade, por mais sutil ou infrequente que seja, abrace-a. Isso transcende ser apenas uma característica sua. É um indicador definitivo de envelhecimento bem-sucedido e de que suas faculdades cognitivas estão preparadas para sustentá-lo robustamente até os 100 anos ou além. Andy Cattrall. Você ainda acha fácil perdoar? Poucos fardos são tão significativos para o corpo quanto aqueles que o coração se recusa a soltar. Rancores, ressentimentos e feridas não resolvidas que persistem por anos, às vezes décadas. Isso parece emocional, embora acabe se manifestando como peso físico ao longo do tempo. Poucas pessoas estão cientes, embora evidências científicas tenham demonstrado que guardar ressentimento enfraquece o sistema imunológico, sobrecarrega o coração e acelera o envelhecimento do cérebro. Por outro lado, o perdão autêntico revitaliza o corpo, diminui a pressão arterial, melhora a qualidade do sono, reduz a inflamação e melhora a memória. Não é poesia, é biologia. Chegar aos 65, 75 ou 85 anos com a capacidade de perdoar de forma fácil e sincera reflete, significativamente, na sua inteligência emocional e resiliência. O perdão não equivale a esquecimento ou negação. É a decisão de abrir mão do fardo do ressentimento. Envolve refletir sobre o passado e afirmar: isso me causou dor, mas não me definirá mais. Concede ao outro a libertação e traz paz a si mesmo. Centenários, quando questionados, raramente lembram transgressões passadas, e se o fazem, descrevem-nas com um sorriso benigno, como se quisessem transmitir: isso ficou para trás. Essa forma de leveza não é ingenuidade, é maturidade. O perdão envolve reconhecer que a vida é curta demais para ser sobrecarregada por ressentimentos, inversamente, longa demais para ser sustentada pelo sofrimento. Pode-se olhar para as pessoas que causaram dor com compaixão, mesmo de longe, se for capaz de discutir o passado sem ressentimento e abrir mão da compulsão de ser vingado a qualquer custo. Assim, está mais livre do que se imagina. Essa liberdade, conforme indicado por pesquisas da Universidade de Wisconsin, está diretamente associada à longevidade. Indivíduos que praticam genuinamente o perdão experimentam maior longevidade, melhor recuperação de doença e diminuição dos sintomas de depressão. O perdão genuíno serve como um bálsamo para a alma e não necessita de rituais esotéricos ou terapias caras. Às vezes, começa com uma decisão fundamental: eu não quero mais alimentar essa angústia. Se você causou isso a alguém ou frequentemente se submete a isso, reconheça que isso é um profundo indicativo de que seu coração, corpo e consciência estão preparados para suportar muito mais. Em uma sociedade que prioriza conquistas monumentais, prestígio e resultados rápidos, a capacidade de apreciar os pequenos aspectos da vida quase se transformou em um superpoder. Se você expressa gratidão pelo aroma do café, pela luz do sol entrando pela janela, pela capacidade de acordar e levantar da cama, e encontra alegria ao ver o sorriso de um neto, um pássaro pousando na varanda, ou a sensação da água morna escorrendo pelas costas do chuveiro, reconheça que você cultiva um dos indicadores mais poderosos de longevidade que existem. A gratidão genuína,
vivida de forma autêntica em vez de como um dever ou uma estratégia para o positivo, altera a fisiologia do corpo. Ela diminui os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, aumenta a síntese de serotonina e dopamina, que promovem o bem-estar e o equilíbrio emocional, e fortalece o sistema imunológico. Indivíduos que experimentam gratidão regularmente têm uma qualidade de sono melhorada, menor frequência de doenças, recuperação mais rápida e relações sociais mais estáveis. Além disso, geralmente exibem maior longevidade. No entanto, este é o detalhe mais requintado. A gratidão genuína não depende de condições ideais. Ela surge mesmo diante do sofrimento, da perda e da adversidade. Ela afirma que, apesar das dificuldades, ainda há aspectos que merecem um sorriso. Se, aos 60, 70 ou 80 anos, você é tocado por pequenos gestos e expressa gratidão pelas suas posses em vez de se fixar nas perdas, então tanto seu coração quanto sua mente estão plenamente operacionais. Essa disposição não é apenas espiritual, é também fisiológica. Um estudo publicado na revista Frontiers in Psychology indicou que pessoas mais velhas que praticam consistentemente a gratidão, mesmo em silêncio, demonstram um risco reduzido de doenças crônicas, maior otimismo e melhor preservação cognitiva. Nesse contexto, a gratidão serve como um exercício de concentração no que persiste em vez do que foi perdido. Essa habilidade emocional influencia diretamente o corpo físico. Considere o exemplo do Sr. Francisco, de 87 anos, que diariamente registra 3 ocorrências positivas. Às vezes, são coisas simples. Consegui caminhar, sem desconforto. Meu neto me ligou. Hoje, houve precipitação, resultando em uma diminuição na temperatura. Esse pequeno hábito o ajudou a superar a viuvez, manter um humor estável e enfrentar os obstáculos do envelhecimento com compostura. O Sr. Francisco afirma: existem dias desafiadores, mas sempre há algo positivo a observar. Basta ter o desejo de percebê-lo. Esta decisão de reconhecer, apreciar e expressar gratidão constitui uma das manifestações mais profundas da sabedoria emocional. Se você experimenta uma apreciação genuína espontaneamente, não por impulso externo, mas de um coração transbordante, reconheça que isso não é meramente uma virtude. É um indicador significativo de vitalidade. Serve como uma indicação tácita de que, apesar do passar do tempo, a vitalidade continua a florescer dentro de você. Em uma era caracterizada por interações rápidas, superficiais e digitais, manter amizades autênticas e significativas emergiu como um privilégio e um determinante sutil, mas potente, de longevidade e bem-estar. Se você possui um amigo para contatar sem motivo, alguém com quem pode discutir tanto assuntos triviais quanto profundos, ou simplesmente um vizinho com quem compartilha trocas genuínas diárias, reconheça que está cultivando uma das bases mais robustas para a longevidade. O consenso científico é inequívoco sobre este assunto. Uma pesquisa da Universidade de Harvard, que monitorou centenas de indivíduos por mais de 80 anos, determinou que o principal determinante de uma vida longa e gratificante não era a genética, a nutrição ou a riqueza, mas sim a qualidade dos relacionamentos. Além disso, trata-se de qualidade e não de quantidade. Quantidade. Não é necessário ter muitos amigos. Mantenha uma ou duas pessoas com quem você possa se expressar autenticamente, sem pretensões, filtros ou pressões. Conversas profundas, especificamente, exercem uma influência curativa no corpo. Elas ressoam com a alma, assim como com a mente, as emoções e os hormônios. Compartilhar emoções autênticas com um ouvinte atento aumenta a produção de ocitocina, o hormônio do vínculo que alivia a ansiedade e melhora a sensação de segurança. Além disso, o que é ainda mais extraordinário, pessoas mais velhas que mantêm essas conexões genuínas geralmente experimentam uma recuperação mais rápida de doenças, uma percepção reduzida da dor e um aumento no sentido de propósito na vida. Considere o caso da Sra. Nair e da Sra. Olga, duas conhecidas que mantêm sua amizade por mais de 50 anos. Elas se comunicam todas as manhãs, talvez por apenas 10 minutos, compartilhando uma piada, trocando uma receita e expressando queixas sobre saúde ou eventos atuais. Essa rotina simples serve como um remédio para o bem-estar emocional.
Não importa se seus amigos são da infância, formados em um ambiente religioso, em uma balada, dentro de um grupo de caminhada, ou até mesmo pelo WhatsApp. O que é significativo é a existência de verdade, presença e troca autêntica. Um desejo persistente de conversar, proveniente de um interesse genuíno em vez de mera civilidade, indica uma mente aberta, um coração vibrante e uma alma ansiosa por conexão. Se você tem alguém com quem pode demonstrar vulnerabilidade, discutir assuntos desafiadores ou simplesmente coexistir em silêncio sem pretensões, você possui algo excepcional e imensamente valioso. Cultivar amizades genuínas é uma forma de promover o bem-estar, um bálsamo para a alma e uma contramedida contra o isolamento, a depressão e a indiferença. Se você continua a sorrir para alguém, a perguntar sobre o dia dessa pessoa com sincero interesse e a oferecer sua atenção, presença e apoio, parabéns. Esta é uma indicação definitiva de que você não está apenas existindo, mas sim prosperando com excelência. Este pode ser o indicador mais imperceptível, mas ainda assim crucial de todos: possuir um propósito. Neste contexto, propósito não se refere a um empreendimento monumental, a um negócio próspero ou a uma empreitada espiritual significativa. O propósito pode ser simples, mas fundamental. É semelhante a cuidar de um jardim, ajudar um neto com as tarefas escolares, participar de um grupo de oração, cuidar de um animal de estimação, ou simplesmente acordar com a intenção de realizar uma boa ação. São práticas populares entre indivíduos que experimentam longevidade e bem-estar aprimorado. Eles acreditam que ainda têm algo valioso a contribuir. Seja um pequeno gesto, uma palavra de encorajamento, um bolo preparado com carinho, ou um olhar compassivo para alguém em necessidade. A percepção da própria utilidade, de que a própria existência impacta positivamente outra pessoa, serve como um impulso silencioso que sustenta a força física, a acuidade mental e a estabilidade emocional. A ciência refere-se a esse conceito como Ikigai, um termo japonês que significa razão de ser. Em áreas com a maior densidade de centenários, como Okinawa, Japão, o Ikigai é visto como essencial como a alimentação ou as conexões interpessoais. Eles acordam cedo, cultivam seus jardins, ensinam os jovens, participam de atividades comunitárias e fazem isso com orgulho, pois continuam a se sentir parte integrante do coletivo. Pause e reflita. Você ainda percebe um propósito neste mundo? Você se vê como significativo para outra pessoa? Você tem um pequeno objetivo diário que o inspira a sair da cama? Se a resposta for afirmativa, isso transcende a mera emoção. É um indicador fisiológico e emocional da sua conexão com a vida. Um estudo publicado no jornal JAMA revelou que indivíduos com um senso de propósito claramente definido apresentaram um risco reduzido de doenças cardíacas, depressão e demência. Além disso, têm uma longevidade aumentada. Um propósito, independentemente de sua magnitude ou reconhecimento por outros, protege o corpo, fortalece a mente e ilumina o espírito. Examine a narrativa do Sr. Raimundo, de 82 anos. Após ser viúvo por mais de 10 anos, ele experimentou uma profunda tristeza até que começou a ensinar as crianças locais a jogar xadrez. Hoje, ele acorda com entusiasmo, arruma os tabuleiros, prepara chá e sorri ao ver as crianças chegarem. Isso me revigora, ele afirma. Ele está certo. Se você continuar a perceber sua existência como significativa e mantiver a convicção de que pode contribuir positivamente para o mundo, mesmo que apenas com um ato de paciência ou um sorriso, você está realmente vivendo com intenção. Essa força invisível, mas onipresente, é um indicador significativo de longevidade consciente. Os indivíduos mais longevos compartilham uma característica semelhante, que supera a hereditariedade ou a dieta: a capacidade de manter uma perspectiva leve sobre si mesmos. A capacidade de se autodepreciar, de brincar sobre a própria idade e de abordar os erros da vida com um sorriso é um indicador definitivo de bem-estar emocional e mental. Indivíduos que conseguem discernir humor em suas falhas corporais, como dores nas costas leves, palavras fugazes ou anedotas repetitivas, possuem uma leveza única. Essa leveza não é ingenuidade, é maturidade. A vida é composta de ciclos,
imperfeições e períodos variados de alegria e adversidade. Reconhecer que chorar é parte do processo, mas também reconhecer que o riso facilita a cura. O humor, especialmente aquele que se desenvolve ao longo do tempo, serve como um mecanismo de sobrevivência inato. Ele alivia o peso das perdas, promove a intimidade entre as pessoas, dissipa desavenças e alivia o corpo de tensões supérfluas. Pesquisas da Mayo Clinic indicam que aqueles com um senso de humor ativo na vida posterior apresentam uma incidência reduzida de depressão, maior oxigenação cerebral e níveis de pressão arterial mais estáveis. O riso, incluindo o riso direcionado a si mesmo, estimula regiões do cérebro associadas à alegria, empatia e criatividade. Além disso, a capacidade de rir das próprias falhas torna o indivíduo mais afável, acolhedor e relacionável. Não se aliena aos outros com inflexibilidade ou queixas incessantes. Pelo contrário, você os atrai com sua sagacidade vibrante. Considere Dona Cida, que, aos 84 anos, continua a se envolver com humor. Minha memória é excepcional. Ela simplesmente possui seu próprio sistema de navegação. Às vezes, leva tempo para chegar ao destino. Ela não se sente envergonhada por sua falta de memória. Aceita-a com graça, transmitindo assim sabedoria. Demonstra a viabilidade de envelhecer com alegria, sem a necessidade de fingir juventude ou esconder rugas. Se você ainda consegue encontrar humor em seus deslizes, recontar anedotas engraçadas da sua infância, fazer piadas mesmo em momentos de desconforto e afirmar: a idade chegou, mas eu também cheguei. Entenda que isso transcende o mero humor. Seu reconhecimento de que a vida é muito efêmera para ser abordada com severidade e suficientemente duradoura para ser abraçada com um espírito leve é um indicativo significativo de resiliência emocional. Indivíduos dessa natureza exibem maior longevidade. Além disso, eles estendem a longevidade dos outros ao disseminar tranquilidade, alegria e otimismo. Se você pertence a esse grupo ou está no processo de se tornar parte dele, regozije-se. Você possui dentro de si o que nenhum medicamento pode proporcionar. Uma leveza sagaz, uma risada restauradora, um coração que, apesar da passagem do tempo, continua a dançar. Ao chegar ao final desta jornada, você pode estar contemplando quantos desses sinais eu possuo. Possivelmente todos, possivelmente alguns. Você pode ter reconhecido silenciosamente outros, semelhantes a sementes que ainda estão germinando dentro de você. No entanto, a consideração principal é esta. Se você chegou a este ponto, engajando-se com uma mente aberta e considerando cuidadosamente, é devido à sua preocupação com sua saúde, sua existência e o tempo que está por vir. Isso, por si só, constitui um indicativo significativo de longevidade e deliberada. Chegar aos 100 anos não é uma competição. Não se trata de confrontar a mortalidade. Trata-se, sim, da decisão diária de viver com qualidade, tranquilidade, atenção plena, intenção e bondade tanto interna quanto externamente. Se esta informação ressoou com você, compartilhe-a com alguém que você ama. Pode ser exatamente o que eles precisam ouvir hoje, pois a chave para a longevidade muitas vezes reside em melhorar a qualidade de vida.